pode ver, de onde querer ver. Eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, agora aqui com uma amiga do setor. Muitas batalhas em conjunto, muitas lutas nesse mesmo contexto. E aí eu sei mais ou menos o que perguntar. Estou aqui com Bárbara Rubim. Bárbara, obrigado pelo teu tempo, pela oportunidade da gente conversar. A gente teve um painel denso, energético, diria agora, na abertura do terceiro Fórum de Líderes de Energia. Ministro, ANEEL, enfim, outros participantes de peso do nosso setor, com desafios grandes que a gente tem. Claro, é notório, sabido, né, do teu envolvimento com a fonte solar, né, fotovoltaica, tanto na geração distribuída quanto na geração centralizada, né, na distribuída talvez um tanto mais na tua história pelo fato do teu negócio, enfim, a gente sabe de tudo isso, mas na centralizada por AB Solar. E a gente tem percebido alguns pontos que precisam ser ultrapassados. Curtailment, falando de centralizada, fluxo reverso, aumento de impostos, acho que pega as duas. Como é que você tem percebido isso? Você que tem um olhar consultivo, inclusive é um negócio teu no setor hoje. O que dá para a gente dizer para o pessoal que está nos assistindo? Perfeito, Crispim. Primeiro, obrigada por me receber, é um prazer estar aqui. Eu acho que o painel de fato foi denso e acho que a gente teve algumas mensagens muito fortes que foram ditas por todo mundo que estava no painel, né? Pelo Limpe, vice-presidente da Eletrobras para Regulação, pelo deputado Diego, presidente da CME na Câmara dos Deputados, pelo Sandoval da ANEEL e muito pelo ministro, que é a necessidade da gente reformar o setor. Então, a necessidade dessa reforma elétrica que consiga trazer não só a abertura do mercado para os consumidores e aí, eventualmente, estimular melhor um lado de demanda, por exemplo, mais livre, mas também a necessidade da gente olhar melhor para essa capacidade de escoamento das redes e para a forma como a gente alimenta isso, que foi inclusive trazida também pelo governador do Ceará como uma dor grande, até porque o curtailment, né, a gente sabe, tem impactado sobretudo o Nordeste, exatamente. Do ponto de vista do setor, o curtailment é um dos muitos desafios que a gente tem vivido, né? O tema já está judicializado para a gente tratar exatamente recomposição financeira que essas usinas têm perdidos com esses cortes que nós entendemos não serem cabíveis do ponto de vista de contratual, né? Essas usinas tiveram acesso para usar a rede, então existe uma garantia de disponibilidade da rede para acesso desses empreendimentos. Mas eu acho que o que a gente pode sentir um pouco aqui existe uma sinalização muito forte de que essa questão ela vai ser endereçada possivelmente por um lado de trabalho de demanda, e aí foi citado, né, sobretudo na fala do Limpe, essa questão de estimular novas grandes demandas com hidrogênio verde, com os data centers vindo para o Brasil, hidrogênio muito concentrado no Nordeste, data center aparentemente mais se concentrando no Sul, Sudeste ali, e aí também com uma questão de infraestrutura, que é uma questão que perpassa muito aí e há muito tempo a discussão que a gente tem no setor. Muito bom. Pensando mais especificamente no negócio solar fotovoltaico, né, a gente tem visto que com todos os desafios que a fonte tem vivido, principalmente a geração distribuída, ela impressiona, né, ela já não dobra, não teria como ano a ano, mas mesmo assim você vê que o ano de 2024, mesmo em potência colocada, ele foi um ano melhor do que 2023, que já tinha sido um ano muito bom. No olhar de médio prazo, Bárbara, o que dá para apostar para quem está apostando na GD? Qual é a expectativa para 25, 26? O que você acredita que, para onde vai? Quais vão ser os números? Enfim, como é que está esse setor para quem está nos assistindo? Perfeito, Crispim. Eu acho que para a perspectiva de futuro de novos projetos, a gente tem apostado muito para usinas híbridas, e aí seja solar com biogás ou com eólica, mas sobretudo solar com bateria. As baterias têm tido uma crescente de viabilidade econômica que tem revolucionado um pouco o uso da tecnologia nos projetos que a gente tem no país. E aí, não sendo isso, projetos de fato junto à carga, pensando em geração distribuída. Olhar para os números, Crispim, somente de capacidade instalada pode ser perigoso, por quê? Porque quando a gente pensa nesses projetos, muita coisa que está sendo conectada na rede hoje
são projetos que foram feitos naquela época da corrida do ouro. Sim. Então eles foram feitos, né, à luz ali da 14300, da mudança das regras, são usinas GD1, são usinas que têm mais capacidade, mais prazo para se conectar à rede do que uma usina de microgeração. Tanto que, por exemplo, se a gente pega os dados de crescimento comparativo ano a ano, a mini geração, ela manteve o ritmo de crescimento dela em 24 do que a gente tinha em 23, por exemplo. Mais ou menos 50% de crescimento mês a mês, né? Pensando numa média. Agora, quando a gente olha para a microgeração, essa taxa caiu para 25%. Então a gente começa a perceber um sintoma já de uma mudança do setor e de um desafio, né, mais forte que o setor está passando quando a gente olha para esses projetos que são de menor porte, mas são projetos que têm um prazo mais curto para se conectar. Então são projetos de fato que estão sendo impactados pela inversão de fluxo, por uma Selic muito alta, 14,25, com uma expectativa de fechar o ano em 16. Né? Então, impacta no financiamento. Impacta no financiamento e impacta no consumidor final para financiar, impacta no investidor, que passa a ter um custo de capital muito mais alto também. Sim. Dá para chutar algum número? A nossa projeção para esse ano é repetir 8 gigas de crescimento. Que é um número... É um excelente número. Muito razoável, né? Excelente número, mas de novo, pegando também muitos projetos que já estão desenvolvidos e foram desenvolvidos nessa fase de GD1. Muito bem, gente. Eu tive aqui com Bárbara Rubim, uma referência no nosso setor solar fotovoltaico. Bárbara, você está vice-presidente de geração distribuída, não é isso? Exatamente. Da AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, e é CEO, Bárbara, para eu não errar a pronúncia, CEO da... Bright Strategies, uma empresa de consultoria para quem quer desenvolver projetos no segmento de renováveis. É isso, eu certamente erraria. Gente, pode ver de onde quiser ver. Dúvida diária de uma vida elétrica para você. Bárbara, muito obrigado. Obrigada. Valeu. Até mais. Valeu, gente.